entre aspas, é o jeito de cada um fazer a sua obra de arte. Vamos dar, essa aí, eu dei um foco especial na última ceia do Leonardo da Vinci, na obra dele, né? O estilo dele é claro escuro. Ele põe a iluminação num plano bastante em evidência, né? Repare também que é uma característica do Leonardo da Vinci ele fazer tons esfumados das tintas. Em italiano é sfumato. Isso significa que não existe exatamente uma linha de contorno dos personagens, das coisas muito bem definida. Uma coisa quase que se sobrepõe à outra. E tem movimentos variados das figuras. Eu peguei aí do afresco da Última Ceia o detalhe da expressão, que é triste, do Filipe, que era um dos apóstolos. Eu consegui achar um esboço que o Leonardo da Vinci fez, que está aí no meio, um esboço a carvão que ele fez antes de fazer a pintura do Filipe, né? Eu achei que o esboço ficou mais bonito que a pintura. Não sei se é porque a pintura desbotou com o tempo, né? Mas, enfim, cada artista tem seu estilo, tem o seu jeito de fazer. Reparem no alto à direita, a Mona Lisa, ela prática ali do lado do braço, bem à nossa direita, quase que as vestes se confundem com o fundo. Não tem exatamente uma definição muito nítida entre a Mona Lisa e o fundo. Era uma das características, era o estilo do artista Leonardo da Vinci. Vamos lá, Wagner. Bom, leitura de uma obra de arte. A leitura de uma obra de arte é relativamente simples. No museu, enfim, nas galerias, ao lado de cada obra de arte existe normalmente uma ficha. Essa ficha tem o nome do autor, quando nasceu e se eventualmente ele morreu, quando ele morreu, o título da obra, o ano que ele fez a obra, as dimensões, aonde ele fez, a técnica usada, pintura, escultura, etc. Tal, e o gênero, se era arte sacra, arte profana, temas mitológicos e assim por diante. Basicamente, a obra de arte, na ficha a gente tem o material, o tema e o autor. Por exemplo, Antônio Araújo, sem título, técnica nanquim sobre papel, das dimensões e da data de quando ele fez. Essa é uma primeira informação da obra de arte que a gente pode ter, repito, tanto nos museus como nas galerias e assim por diante. Né? Vai lá, vai. Alô? Bom, agora aqui é uma parte meio chata, eu prometo que sou rápido e vou dar um exemplo. A leitura. Então, leitura de uma obra de arte. Os primeiros passos. Isso aí serviu, eu fiz isso porque serviu isso para mim. Como eu sou um leigo, eu precisava ter mais ou menos uma diretriz. Da próxima vez que eu for num museu, numa exposição, eu vou procurar ler isso daí antes de ir para lá. Então, tem a leitura descritiva, que a turma, os conhecedores chamam de denotação, que é ver o que o artista fez. Simplesmente a gente chega na frente do quadro e olha para o quadro. Depois tem a leitura interpretativa, que eles também chamam de conotação. O que o artista quis comunicar? Depois que você viu o que ele fez, fala, pô, mas o que esse cara queria fazer? Compreender a mensagem que o autor quis passar. A gente tem que inserir a obra em seu contexto histórico, religioso, ambiental. Claro, uma coisa é o cara ter feito um quadro durante o Renascimento, outra coisa era o cara das cavernas ter feito uma pintura. Então, a gente tem que entender o contexto histórico, quando que o cara fez, em que contexto ele fez aquela obra. Daí a gente já consegue perdoar algumas coisas ou exigir mais algumas coisas. A gente começa a entender o porquê, né? Leitura da estrutura expressiva. É um nome meio complicado, mas aí está o valor artístico da obra de arte. É aquilo que nós vemos, do Michelangelo fazendo a Pietà e do outro eslavo fazendo uma pietazinha, né? Então, a leitura da estrutura expressiva é que dá o grande valor, é o grande valor da obra de arte, né?
a decodificação dos símbolos. Isso é muito importante, a gente entender os símbolos que o artista colocou na obra. Ele é uma dica que ele dá, são várias dicas que os artistas dão para que a gente entenda as obras de arte. E, finalmente, para a leitura de uma obra de arte, existem as referências. O que são as referências? São os elementos comuns a outras épocas, né? Que o artista incluiu em sua obra. Então, entre nós, o que ele chupou dos outros? O que ele aproveitou? Qual a ideia que ele aproveitou dos outros e colocou ao seu modo naquela obra de arte, né? Por vezes, modelos antigos foram tomados e reinterpretados. Bom, aí tem uma figura, né, que diz, que, em síntese, aquilo que foi dito aqui à esquerda está aqui, ó, a descrição da imagem e a leitura interpretativa. São as duas primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a gente chega na frente de uma obra de arte. A gente tem que colocar a obra de arte dentro do contexto histórico e ambiente cultural onde ela foi feita. A gente tem que entender as estruturas expressivas e a linguagem formal do artista. A gente tem que decodificar os símbolos, aí a gente precisa de um pouco de cultura. Quer dizer, a gente precisa saber, o cara colocou uma pomba, a gente tem que saber que a pomba significa paz. Quer dizer, isso eu estou dando um exemplo chulo, mas só para a gente entender o que é uma decodificação dos símbolos. E a gente tem que fazer a leitura da mensagem da obra. E, finalmente, as referências e os modelos anteriores que ele tomou por base para fazer aquilo. Cara, a hora que eu fiz esse slide, eu li, eu achei meio complicado. Então, calma. Se está complicado, não complicado, mas está confuso. Calma, eu vou dar um exemplo. Aí eu vou dar o exemplo daí para frente. Vamos ver. Olha, então, a leitura da obra de arte, um exemplo é o Casamento da Virgem. Quer dizer, foi quando a Maria casou com José. Essa obra foi feita por Raffaele Sanzio, que foi um dos gênios do Renascimento italiano, a gente já viu. Se a gente chegar perto dessa obra, que está lá em Roma, perdão, está em Milão essa obra, a gente vai olhar a ficha e diz que foi o Raffaele Sanzio. Sanzio é o sobrenome dele. Ele nasceu em Urbino em 1483, faleceu em Roma aos 37 anos, em 1520. A obra se chama O Casamento da Virgem, que foi feita em 1504, das dimensões, da pinacoteca onde ela está lá em Milão. É uma pintura de óleo sobre madeira e é classificada como arte sacra. Então, agora eu peguei aquilo que foi colocado lá, as várias passagens que eu vi anteriormente, e vamos esmiuçar, vamos trocar em miúdos. Leitura denotativa, que é um nome feio, na minha opinião, é a leitura da imagem. Então, a gente chega lá em Milão, estamos em Milão, passamos lá na catedral, passamos no... Enfim, dá uma passeada em Milão, aí fomos lá ver o Casamento da Virgem. Então, o que a gente vê? A gente está de cara com esse quadro. A gente vê dois grupos... por favor, olhe o quadro. A gente vê dois grupos de pessoas que ladeiam o personagem central. Então, tem um personagem central, que é um cara que tem uma barba comprida, e tem dois grupos, um do lado direito e outro do lado esquerdo. O personagem central, a gente olhando a imagem, a gente percebe, nós estamos fazendo a leitura da imagem, leitura denotativa. O personagem central está unindo as mãos de um casal, quer dizer, então ele está fazendo o casamento desses dois camaradas. Olha bem, olhando para o quadro, a gente tem a noção de profundidade, a perspectiva já estava vigorando há algum tempo já na Europa, né? As pessoas estão no primeiro plano, estão bem de frente para a gente. Ao fundo há um ambiente amplo, tem um tipo de uma praça, e lá no fundo ele tem como se fosse um templo, uma igreja, sei lá o quê, dominado por uma cúpula. Então, é um templo com uma cúpula. Então, nós fizemos a leitura da imagem. Nós simplesmente paramos, olhamos, qualquer um, que seja cego, evidentemente, consegue fazer a leitura da imagem. É isso. Só isso, puramente isso daí, tá? Vamos lá. Bom, continuando aí no Casamento da Virgem, do Raffaele,
Aí tem a leitura conotativa. Evitando esse nome ruim, é interpretação da imagem. Bom, então vamos ver o que o cara tentou fazer aí. Então, nós já desconfiávamos que era o casamento da Maria com o José. E quem está fazendo o casamento é um sacerdote, como normalmente os casamentos são feitos. Repare que do lado da Maria só tem as moças. As jovens são as companheiras da noiva, sempre olhando aí para o quadro. Os jovens são os companheiros do noivo. Então, de um lado está a mulherada, do outro lado está o pessoal do sexo masculino. Agora, repara que eu até coloquei uma seta vertical aí. O jovem do primeiro plano quebra um bastão com o joelho. Repara que está todo mundo do lado masculino, todo mundo com um bastão na mão. Tem esse cara aí que ficou meio nervoso e ele pega e está quebrando com o bastão que ele tinha, ele está quebrando no joelho. E outra coisa é que aqui o quadro aí está muito pequeno, mas só esse bastão é um ramo. E a gente olhando, se essa imagem fosse maior, a gente percebia que só o ramo que está na mão do José é que tem uma flor em cima, é o único ramo que floresceu. Provavelmente, o Rafael quis dizer que de todo mundo que queria casar com a Maria, só o José que teve a sorte de poder casar com ela. Ele mostrou isso com o ramo que está florescendo. E muito provavelmente esse que está quebrando, literalmente está quebrando o galho aí, ele devia estar muito apaixonado pela Maria, ela não quis nada com ele e preferiu ir com o José. E ele ficou tão chateado da vida que aproveitou e quebrou o galho no joelho. Mais uma coisa, ao fundo o ambiente é dominado pela cúpula. Então, já fizemos aí uma leitura conotativa, a gente já deu uma interpretação do que o Rafael quis nos passar. Né? Agora, a estrutura expressiva. Repare que o Rafael fez do espaço o ator principal desse quadro. Repare como ele tem uma profundidade. Né? Ele é um quadro que é, como todo bom quadro, ele é bidimensional, e eixo X e Y, mas a perspectiva mostra as coisas lá atrás. Então, existe um ponto de fuga, que talvez seja aquela porta embaixo do templo. Né? Então, a gente vê bem, a gente começa... ele valorizou muito, o Rafael, ele valorizou muito o espaço. Né? A posição dos personagens, cada linha, a luz e as sombras, as possuras dos gestos contribuem para uma visão geral dividida em duas partes: homens e edifício. Né? Então, são essa estrutura expressiva do quadro. Vai lá, Wagner. Agora, vamos ver as referências. Lembra que eu falei das referências? Referência é onde ele se inspirou para fazer o tal do quadro. O quadro dele está aí na direita. Eu repeti o quadro. Agora, dá uma olhada aqui, no alto à esquerda, um outro quadro. Esse quadro foi feito por um tal de Perugino. Perugino é o apelido do cara, porque ele nasceu na cidade de Perugia. É uma cidade na Itália, uma cidade satélite da Grande Pádua, mas ela é famosa porque lá se faz chocolate. Não sei se vocês já comeram chocolate Perugina, que são chocolates excelentes, né? E o camarada, o pintor que nasceu lá, o tal do Perugino, ele fez esse quadro que está aí em cima. O Cristo, Jesus, entregando as chaves para São Pedro. São Pedro está ajoelhado. Repara esse quadro, cara, e repara o quadro do Rafael. Não lembra muito o outro? Não vamos dizer que ele chupou, mas ele se inspirou. E diga-se de passagem, o Rafael era amigo do Perugino. Eles são mais ou menos contemporâneos. E também reparem, pessoal, reparem, o templo que ele tem lá no fundo, que ele desenhou, também tem um templo lá no fundo do Perugino. Mas em Roma, tem um templo chamado Templete de São Pedro, que foi feito por Bramante. Bramante era um dos caras que ajudou a fazer a Basílica de São Pedro, tá certo? Ele se inspirou também nesse Templete de São Pedro para colocar no quadro dele. Então, essas são as referências. Agora, a gente só conhece referência, primeiro, a gente precisa ter algum conhecimento de arte, né? De vários quadros, etc, etc e tal. Mas a gente percebe que a inspiração do Rafael não nasceu só de dentro do coração dele, da cabeça dele, nasceu também dentro da cabeça de outras pessoas. Vai lá, Wagner.
Olha, agora a gente vai falar dos símbolos, que também são chamados conteúdo iconográfico, quer dizer, o que o cara pinta e o que o cara quer dizer. A alegoria é a representação que mostra conceitos como princípios morais, vícios, virtudes, etc. Por exemplo, aí na esquerda tem o exemplo da justiça. Isso aí é um ícone. Essa figura é um ícone, é uma figura que representa a justiça. Por quê? Ela segura uma balança que representa o equilíbrio do julgamento na hora de pesar os argumentos a favor e contra. Então, tem que ser algo equilibrado. Então, outro, os olhos da justiça são vendados, representando a imparcialidade. Ela não pode olhar para quem... Aqui, falar isso aqui no Brasil, às vezes, é meio engraçado, mas ela tem que ser cega, ela tem que ser imparcial. E, finalmente, a espada significa, representa a arma que faz com que a justiça seja respeitada. Então, é uma alegoria da justiça, essa figura da moça segurando uma balança e uma espada e tendo os olhos vendados. Olha, embaixo à esquerda tem a razão dominando a brutalidade. É Minerva, a deusa da sabedoria, e um centauro. O centauro é o típico de um ícone, mostrando que o homem está saindo da animalidade. Repara que ele é meio homem e meio cavalo. Né? Então, ele está começando a ter o uso da razão. Ele antes era um animal, é um símbolo também. Né? Então, você vê aí que a Minerva está dominando, está segurando a brutalidade, o centauro pelos cabelos. Mas esse negócio de símbolos iconográficos vem de longe. Repara uma figura, ela é egípcia. É Anubis. Anubis é esse deus com cara de chacal. Ele é um dos deuses da morte. O chacal gosta de uma morte para comer a carniça. Né? Então, é o Anubis, que ele está segurando o falecido pela mão, e ele leva o falecido para que se pese. De um lado dos pratos vai o coração do homem que morreu. E do outro lado fica uma pena. Uma pena. Então, se o coração do cara for mais pesado que uma pena, ou seja, se o cara fez mais pecado do que uma pena, o cara seria condenado. E do outro lado da balança está o Tote. Tote é o deus que anota os resultados da pesagem. Agora, só para quem gosta de símbolo, na mão do Anubis aparece uma chave. Essa chave chama-se Ankh, A-N-K. Essa chave é a chave que abre as portas para o outro mundo. Ela pode abrir ou não abrir. No caso aí, dependendo da pesagem do coração do falecido, é que ele vai para um lado ou vai para o outro. Tá? Vamos para frente. Mais símbolos, conteúdos iconográficos, né? Até para mim é fácil. A gente sabe que se uma imagem é sacra, se o cara tem aquela auréola lá em cima da cabeça, né? Então, os símbolos atribuem. Exemplo, auréola. A auréola mostra santidade, o cara é um santo. Daria palma. Todo mundo colocar no mudo, por favor? Deu aí, Wagner? Deu. Então, a auréola representa a santidade. A palma, né, representa o martírio. Esse cara que está com a palma na mão aí, ele foi martirizado, ou seja, ele morreu para fazer por ter feito alguma coisa de boa para a igreja e que não era reconhecido por alguns. Então, ele foi mártir. O livro mostra a teologia. Então, a gente olhando essas imagens que eu coloquei aí, um é o São João Batista. Ele tem um bastão. Ele foi o condutor. Na realidade, ele acabou, segundo o Novo Testamento, ele que foi quem batizou Jesus Cristo. Ele abriu o caminho para Jesus Cristo. Repara que interessante, no pé dele, olhando aí na figura, no pé dele tem uma salamandra. Salamandra é outro símbolo. É o símbolo da vida eterna, porque a salamandra ela pode viver, segundo a teoria, segundo a mitologia, ela tanto pode viver na terra, como na água, como no fogo. Reza a lenda, é lenda, né? Que se você jogar uma salamandra no fogo, ela continua viva.
Então, a sobrevivência. Então, quem segue a religião pregada por São João Batista, depois por Jesus Cristo, que era primo dele, etc., etc., terá a vida eterna. Então, repara, com os símbolos a gente já consegue entender alguma coisa. Em cima nós temos São Jerônimo. Se não me engano, acho que foi o Caravaggio que pintou esse quadro. São Jerônimo, ele está aí escrevendo. Ele foi o cara que traduziu a Bíblia, né? Evidentemente, ele traduziu para o latim, né? Então está lá ele com a sua auréola ali na cabeça, uma caveira olhando o que ele está fazendo, e ele está traduzindo a Bíblia. E a palma, que é o símbolo do martírio, do santo, aqueles que doaram a vida em nome de Cristo. Esse aí é o São Expedito. Vai lá. Olha aí, existem símbolos que duram milênios, por milênios. Olha, eu coloquei aí alguma coisa para a gente reparar. É engraçado como a simbologia é uma coisa que dura, passa por gerações, gerações, culturas e culturas. Repara aí, do lado direito tem o imperador, um quadro, uma representação do imperador Otto II. É do século X. Do outro lado, do lado direito, o Napoleão, que é 1806. Repare, ambos têm coroa. Então, olha, praticamente 900 anos separam essas duas imagens. Ambos têm coroa, ambos têm cetro, ambos têm a roupa púrpura, né? E ambos pisam numa almofada. O cara não pisava no duro, pisava no mole, né? Então, repare, ambos têm os pés na almofada. Esses todos são símbolos da realeza, imagem de realeza. Indo mais longe ainda, a gente vê o invólucro, o último invólucro, o invólucro dourado do Tutancâmon. Ele faleceu, parece que em 1348 a.C. Ele também tem um bastão e um chicote. Não dá para ver direito, mas o outro negócio que ele tem na mão é um chicote, símbolo do poder. E também o bastão, que é o cetro, continua desde 1384 e 48, até mesmo que o cetro é um símbolo da realeza. Aí eu coloquei que os símbolos atravessam os milênios. Vamos lá. Gêneros artísticos. Quer dizer, esses são, eu coloquei os principais. Arte sacra, gêneros mitológicos, usado principalmente na Renascença, né, no Renascimento, principalmente usava-se mitologia grega e romana. O retrato pode ser um retrato privado, ou seja, serve para a pessoa, para a família, ou oficial. Cenas da vida cotidiana geralmente são cenas realistas, naturezas mortas, paisagens e figuras alegóricas. Aí eu coloquei uns exemplos. Nesse da esquerda é o Renoir, que ele retratou uma moça chamada Jane. O outro não foi o Caravaggio, mas foi da escola dele, uma natureza morta. Eu acho engraçado esse negócio de natureza morta. A gente vê atualmente, eu pelo menos, né? Muitas naturezas mortas com umas frutas bonitas, etc. Perdeu sentido colocar as frutas bonitas. Na realidade, era mostrar que a vida, saída da sua origem, ela perece. Isso é uma mensagem. Então, repara que essas frutas aí não são frutas bonitas, são frutas que já estão se deteriorando. É a verdadeira natureza da natureza morta. E, finalmente, eu achei legal colocar essa foto, é uma foto alegórica. O que parece isso daí? Parece um pentagrama, na minha opinião, né? Parece um pentagrama com notas musicais, são pássaros. Eu achei muito bacana essa foto, é uma foto alegórica. Adelante. Outros pontos importantes são a forma e a luz. Repara aí o símbolo do estado de São Paulo. A gente não sabe se esse quadro, se essa representação é preto com fundo branco ou é branco com fundo preto, né? Embaixo. Então, é a inversão de frente e fundo. Embaixo. A gente não sabe se está representado uma taça ou duas pessoas de perfil. Dubiedade. Também é uma coisa que muitas vezes se usa em pinturas, em arte. Repara, a gente não sabe se é nessa do meio aí é um camarada tocando, sei lá, se é um saxofone ou algo parecido, ou é a figura
de uma moça, Embaixo, a gente não sabe se o cara está de perfil ou está de frente. Fica meio dúbio. Aí, olhando o filme, a gente acaba descobrindo. Mas pintores usam muito dessa dubiedade. Outro efeito de dubiedade é a luz, muito usado pelo pessoal dos impressionistas, o efeito de luz. Repare, o mesmo local em horários diferentes. Então, ele tem aspectos diferentes. É o efeito que a luz faz quando alguém vai pintar ou vai fazer alguma obra de arte. Para frente. Linhas, contornos, mimetismo na arte. Repara em cima e embaixo à esquerda, a arte grega. Repara como o fundo e a parte da frente se destacam perfeitamente. A maioria dos vasos gregos eles tinham um fundo negro e as figuras eram mais claras, né? Aqui nessa figura de baixo, nesse vaso de baixo, é o contrário. Mas a gente tem um bom destaque entre o que é fundo e o que é frente. Linhas e contornos. Repare em italiano é quadrifólio, esqueci como fala em português. Sei lá. Essa folha de 4 folhas, é o trevo. Repare esse trevo como está bem definido, a gente consegue ver perfeitamente o contorno. Agora, repare o contorno da Mona Lisa. Como eu já disse antes, né? Em muitos locais, em muitas partes do quadro, a figura principal se confunde com o fundo. Repare do braço dela, à esquerda, a nossa direita, desculpe, esquerda dela. O braço e a roupa se confundem com o fundo. Então, é a questão das linhas, contornos e mimetismo. Olha o mimetismo. Se a gente não olhar direitinho, a gente não consegue ver exatamente o que o pintor desenhou aí. São coisas muito parecidas que se mimetizam. Elas se confundem, a frente e o fundo se confundem, né? Próximo. Uma das coisas que o pessoal tinha mania, até por volta de 1400, no começo de 1500, eram fazer as linhas entrelaçadas, chamadas capitulares, a primeira letra de um capítulo. Então, por isso eles chamam de capitulares. A gente consegue ver uma capitular, a letra D, está bastante, apesar de ter todos esses arabescos, ela está bastante clara para a gente. Em compensação, olha embaixo. A gente vê, não tão nitidamente, a gente precisa prestar atenção para ver que tem um L e um P, né? Mas era assim que eles costumavam fazer. Agora, um quadro do Degas, era as mulheres num teatro, exatamente, num terraço de café. A gente vê que tem 2 mulheres conversando aqui à esquerda e 2 conversando mais no centro e à direita. Tem essa moça que está conversando, que ela está atrás de uma coluna. A gente consegue distinguir, a gente sabe perfeitamente, apesar da coluna, o Degas ele conseguiu representar e a gente consegue entender perfeitamente que a moça está conversando com uma outra moça. Quem está atrás dessa coluna é uma moça. Tá? Então, essa questão de frente e fundo está muito bem nítido o que é um e o que é outro aí. Né? Vamos lá. Ilusão de óptica. Então, é engraçado, ilusão de óptica é usado bastante em fotografia, mas também em quadros. Reparem todas essas imagens aí. Mesmo esse Van Gogh, reparem que não é exatamente o Van Gogh, é um Van Gogh feito com outras figuras. Reparem essa senhora idosa e esse senhor idoso. Na realidade, são 2 mexicanos, uma casa e a roupa, uma garrafa. Isso é ilusão de óptica. A mesma coisa com essas cadeiras que estão uma atrás da outra, estão enfileiradas uma atrás da outra. Muitas vezes, a gente tem que prestar muita atenção num quadro, porque o artista, às vezes, ele se vale da ilusão de óptica para fazer as suas representações. Ainda falando desse mexicano e mexicana, independente dele ser mexicano ou não, e a mexicana, repara que entre um e o outro, na realidade, existe uma taça. É aquilo que o Palmeiras gosta de ganhar sempre, né? Então, tá aí. Vai lá, Wagner.
Outra coisa. Muitas vezes o artista quer mandar uma mensagem, não importa o conteúdo, o importante é a mensagem. Repara esses chinesinhos, japonesinhos aí. Se a gente cruzar com um desses japonesinhas na rua, a gente não vai reconhecer ninguém. Em compensação, quem quer que seja que esteja usando um boné desse, imediatamente a mensagem é captada pela gente. A gente sabe que o cara tem bom gosto. Outro, um cara que foi um camarada, na minha opinião, um cara espetacular em termos de propaganda, foi um tal de Oliviero Toscani. Não sei se vocês lembram dele. Era o camarada que fazia as propagandas da Benetton. Né? Acho que não sei se ele já morreu, não... enfim. Mas ele fazia. Reparem essas quatro figuras. Que está esse padre beijando uma freira, esses outros rapazes aí, um homem branco e um negro nas outras duas. Pô, a mensagem é muito mais forte do que a imagem. Né? Então, realmente, dá para entender o que o cara quis transmitir, independentemente de quem foram os personagens que pousaram. Esse Oliviero Toscani, como eu disse, ele era o camarada responsável pela propaganda da Benetton. A Benetton é uma fábrica, era uma empresa de modas. Ela ficava na cidade de Treviso. Não sei se Treviso é dos teus parentes, Wagner. De qualquer maneira, Treviso é uma cidade satélite de Pádua. Vamos em frente. Olha, uma coisa que eu reparei, pelo menos eu estou tentando passar para vocês como se fosse, pelo menos é a minha verdade. Quando a gente olha uma obra de arte, a gente tem que ter atenção. Olha aqui, falar em atenção, tem uma série de grãos de café torrados. Encontre 3 rostos de bebê na imagem. Se a gente olhar assim, en passant, jamais nós vamos encontrar 3 rostos de bebês. Não obstante, eu fiquei meia hora quando eu fiz isso daí e consegui descobrir. Então, a gente precisa... Eu acho que o fator principal de quando a gente observa uma obra de arte é ter atenção. Eu não entendo como a gente vai num museu, vai numa galeria, e a gente passa en passant, como se a gente visse tudo em 15 segundos. A gente não vê. Ou a gente vai para ver alguma coisa específica, ou é melhor fingir que a gente viu e gostou. Né? Outra coisa que é importante é o contraste. Repare esse guarda-chuva amarelo com fundo azul. A gente consegue perfeitamente distinguir o guarda-chuva. Isso a gente, em pintura, a gente chama de contraste. Esse é um contraste berrante, né? Chama atenção. Por outro lado, repare essas folhas dessa planta. A gente tem que ter uma certa atenção para reparar quem é uma folha e quem é a outra folha. Outra vez, a atenção e os contrastes. E, em termos de afinidades de figura, como nós já vimos, essa torre é a torre da Basílica de São Marco, lá em Veneza. Né? Repara um lápis do lado. Ele tem afinidade, as duas figuras têm afinidade. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tem afinidade. Muitas vezes os pintores se valem de afinidades para chamar atenção para alguma outra coisa que ele quer dizer. Né? Então vamos para outra. As linhas da figura humana. Essa imagem do lado esquerdo nosso, em cima e embaixo, é a Vênus. Esse quadro chama-se O Nascimento de Vênus. O quadro foi feito pelo Botticelli. Isso eu acho uma coisa interessantíssima da gente observar a evolução da questão da arte. Bom, então a Vênus nasceu numa concha marinha, etc, etc. E tal. Dá uma olhada na figura do rosto da Vênus embaixo, então ela tem aquele cabelo comprido, repara em cima e repara embaixo. Tem um cabelão comprido, etc. O Botticelli, camarada, ele era um cara tão bom. Repara como ele desenhou os fios de cabelo da Vênus. O cara precisa ser um artista. Não estou falando dos cachos, estou falando dos fios de cabelo, são algo fino. Quer dizer, então o cara tem uma técnica, realmente, um cara tem que ser artista para desenhar esses fios de cabelo tais quais o Botticelli fez com a Vênus aí. Agora, olha a figura do lado. É uma foto. As linhas dos cabelos da modelo é uma fotógrafa chamada Chiara Samugel. Repara que a gente vê perfeitamente os fios dos cabelos da modelo.
Porra, o cara só precisou ser fotógrafo, não precisou ser grande artista para fazer uma coisa que só um grande artista conseguia fazer. Então, repare que os conceitos de arte, os valores de arte, as técnicas da arte, com o tempo, eu percebi que eles vão mudando. Em termos de figura humana, repara o desenho de moda ali de cima. Realmente é figurativo apenas. Essa moça ela não teria pernas tão tortas assim. Mas para mostrar, para dar mais valor à saia que ela está usando, o camarada desenhou desse jeito. Por outro lado, existe aí um hexágono irregular que o Rafael, quando o Rafael pintou as Três Graças, ele enquadrou-as dentro desse hexágono irregular. Para frente, Wagner. Outra coisa que é importante a gente ver, cara, são as formas, os ritmos e a dinâmica. Eu nunca achava que eu falei, porra, como que um quadro pode ter ritmo? Repara essa pintura do Paul Klee. Repara essas linhas como tem ritmo. A gente olhando, a gente vê que a coisa tem um ritmo. Repara a dinâmica desse quadro do Van Gogh. Repara a dinâmica do Luigi Spallanzani, desses dois cavalos empinados. A gente vê que é um movimento que daqui a pouco já não é mais esse. Então a gente entende o ritmo, a dinâmica das figuras. Outra coisa, reparem essas nuvens do Túlio Pericoli. Pô, dá uma ideia de dinâmica. Outro quadro chama-se O Fim do Mundo. Antigamente eles achavam que o mundo acabava, né? Tinha um fim. E essa caravela está caindo no fim do mundo. Então, isso já dá uma ideia que daqui meio segundo ela já não está nem na nossa frente. Dá uma ideia de dinâmica. Então, é interessante que em quadros, obras de arte, eles conseguem representar essas formas, esses ritmos e essa dinâmica em função da classe, da categoria e da qualidade do artista. Vai lá, vai. Bom, olha a simetria do Taj Mahal. Se a gente passar uma linha vertical, um eixo vertical ali pela cúpula, repara como é exatamente igual. É uma obra de arte profundamente simétrica. Ela tem um eixo de simetria, né? A rosácea, que nós vimos quando o Carlos falou sobre arte, não lembro que arte ele falou, mas ele mostrou as rosáceas, são figuras absolutamente simétricas em vários eixos, né? E, finalmente, do lado direito, os trilhos. Para quem é ferroviário, isso é uma maravilha, mas mesmo para quem não é ferroviário, repara a ideia de profundidade que dão esses dois trilhos paralelos. Parece que aquela famosa, as retas paralelas se encontram no infinito. Aí a gente já dá para ter uma ideia disso. Para frente. Outra coisa, a representação do espaço na arte. Aí nós temos a arte egípcia. Nós vamos falar ainda esse semestre, mais para frente, nós vamos dar um repeteco de alguma coisa sobre a arte egípcia, aí nós vamos pegar a coisa um pouco mais a fundo. Mas os egípcios, eles não tinham profundidade, né? Eles não tinham perspectiva, eles faziam tudo num plano, XY, acabou. Repare aí, tem um casal. Uma coisa que é interessante observar, sempre que vocês observarem uma figura egípcia de antigamente, vocês vão ver que a mulher ela é pintada em mais claro e o homem mais escuro. Sempre. Sempre que existir um homem ou uma mulher, sempre estará a mulher pintada de uma cor mais clara e o homem de uma cor mais escura. Repare, eles estão fazendo oferendas. As oferendas estão, na realidade, uma do lado da outra. Como eles não sabiam fazer perspectivas, o cara, em vez de fazer uma do lado da outra, por não saber fazer, ele colocou todas as oferendas empilhadas. Elas jamais se sustentariam em pé, né? Desse jeito. Mas, como o artista não tinha a técnica da perspectiva, ele teve que desenhar assim. Aqui do outro lado também há uma figura de arte egípcia, também mostrando o homem. Repara que a mulher está mais clara, o filho é mais escuro, a filha é mais clara, e
o pequenininho, não sei o que é. Né? Mas isso aí nós vamos ver detalhes disso, 1, 2, 3. Nós vamos ver essa questão dele representar o corpo de frente, o rosto de perfil, mas o olho de frente e assim por diante. Nós vamos ver outra oportunidade. Mas aí a ideia desse slide é mostrar a representação do espaço. Antigamente, eles não tinham noção, eles não tinham conhecimento suficiente para representar o espaço tal qual ele é, ou seja, mostrar uma figura tridimensional num suporte bidimensional. Vamos lá. Em compensação, dá uma olhada. Esse quadro, que eu não me lembro mais de quem é a representação do espaço na arte. Esse quadro chama-se As Bodas de Canaã. Né? Então, repara o artista como ele fez bonito. Nós temos, na realidade, tem três espaços. A gente está aqui como que embaixo, vendo a festa de casamento. Do lado, aqui do nosso lado esquerdo, embaixo estão os comensais, o pessoal que come, etc, etc e tal. Na frente, bem na nossa frente, está um conjunto de músicos empenhado em tocar a música para animar a tal da festa. Do lado direito, embaixo, está o pessoal aí vertendo o vinho de ânforas maiores para vasos menores para poder servir. No plano intermediário, tem o pessoal que está ali em cima, está conversando, batendo um papo, e lá no fundo a gente vê como uma torre que está encimada com alguns pássaros. Então, reparem como o tempo daqueles dos egípcios para a idade do Renascimento, para a época do Renascimento, como essa questão da perspectiva já dá uma ideia, e um plano bidimensional já dá a ideia de profundidade, ou seja, da tridimensionalidade das coisas. Vai lá. Estado de espírito também é interessante. Estado de espírito não é uma coisa que a gente pinta o estado de espírito. A gente dá a ideia de a gente, que eu digo, os artistas dão ideia do estado de espírito. Repare no alto, o camarada ali isolado. É o típico de uma figura da solidão. Essa figura do Rodin, o pensador. Acho que vocês sabem que o pensador fazia parte, é uma obra que faz parte das Portas do Inferno, feitas pelo Rodin. Ela é apenas uma figura. Né? Ela já teve uma apresentação no Museu de Arte de São Paulo, teve uma apresentação já do Rodin. Eu tive a felicidade de ver. É muito bonito o pensador. Então, repare como o pensador dá uma ideia de introspecção. Né? Embaixo, à esquerda, nós temos a ideia de isolamento. É a ronda dos prisioneiros, são os prisioneiros andando. No começo que o Vincent van Gogh pintava, ele não pintava com cores tão vivas. Ele realmente, as figuras primeiras deles, antes dele se tornar tão famoso como ele é hoje, ele pintava bastante em tons bastante lúgubres, bastante escuros. E essa representação realmente dá a ideia dos prisioneiros andando em roda, dá a ideia, apesar de serem muitos, dá a ideia do isolamento. E, finalmente, uma figura, uma foto que está à direita embaixo, é uma torcida de futebol, uma torcida que canta e vibra, vive feliz. A gente vendo essa foto, a gente sente a felicidade. Né? Só não se derrama para os mais invejosos, mas para quem gosta, não, vê a felicidade estampada nessa foto. Vamos lá. Composição, luz e sombras, claro e escuro. Bom, o Mondrian, a gente dá uma ideia de composição de Mondrian, né? A composição em vermelho, amarelo, azul. Ou seja, ele destacou. Aí a gente é um exemplo bem claro do destaque, né? Da separação, da composição de cores nesse quadro dele. Embaixo tem uma composição de terra e mar. Repara como essa foto de baixo ela é dividida, ela é composta por 3 partes principais. É o mar, né? Tranquilo, que está mais ao fundo, o mar arrebentando contra a rocha, que já dá uma ideia de movimento, e a rocha, que dá a ideia da dureza da própria natureza. Então, é uma composição feita em 3 partes, essa foto. Essa Jovem com Pérola é um quadro famoso do Vermeer, nós já até comentamos aí
né? Que é a ideia da luz. Repare que o rosto dela é muito iluminado e mostra a sombra e a penumbra, e a parte do fundo. Em cima, a luz, uma esfera que mostra a área iluminada, a sombra própria e a sombra projetada. Aí, obrigado. Do lado direito tem ideias de claro-escuro, né, que era a especialidade do Caravaggio. Essa era a ceia em Emaús. E embaixo uma foto em claro-escuro. Essa foto, essa ideia foi muito usada na pintura, mas também é muito usada em fotos e muito usada também em cinema. Esse claro-escuro, no caso aí do homem e da mulher, a mulher e o homem. Vai lá, Wagner. Bom, aí as cores, não preciso falar muito, né? A gente já sabe das cores primárias, as misturas dessas cores primárias em doses diferentes dão todas as tonalidades que as cores podem nos dar. Agora, em termos de cores, o pessoal chama de cores frias e cores quentes, né? Então, muitas vezes o quadro, o cara quer dar, o artista quer dar uma interpretação mais de felicidade, ou mais de coisa fria, mais de coisa lúgubre. Então, ele usa as cores em função, as cores passam a ser a mensagem, uma das mensagens que ele ajuda a passar para o espectador, né? Vai, Wagner. Bom, eu procurei me esclarecer com algumas dicas. Não sei se isso pode ajudar. Vocês são cobras em arte, vocês não precisam de dicas nenhuma, mas esse humilde servo aqui precisou de algumas dicas para tentar aprender alguma coisa. Bom, a primeira coisa que a gente tem quando a gente vai estar na frente de uma obra, de um quadro, de uma escultura, coisas assim, quais são as tuas impressões? Então, a gente tem que chegar e olhar. No primeiro instante, é bom a gente evitar de ler a ficha. Porque quando a gente lê a ficha, a gente já é induzido a alguma coisa. Mas se a gente chega na frente, eu acho melhor chegar na frente e olhar para a obra de arte sem olhar mais nada. A gente obter uma primeira impressão, avaliando se a obra de arte desperta alguma emoção, tristeza, alegria, felicidade, medo, confusão. Então, isso eu acho que é a primeira coisa que a gente deve fazer. Outra coisa que a gente deve fazer é observar as linhas. Avalie se são suaves, leves, como as pinturas de Renoir, ou escuras e fortes, como as de Caravaggio. Observe as cores e os tons. Procure os símbolos, especialmente em pinturas religiosas, são importantíssimos. Observe a composição e a perspectiva da obra de arte, inclusive se é cheia de detalhes, se ela é simétrica, o ângulo como o artista colocou essa obra para que a gente a observe, se é de baixo, de cima, de frente, isso também é importante. Observe a luz e a sombra e, finalmente, o tema. Use toda a informação que você recolheu até agora para compreender qual é a mensagem dessa pintura. Enfim, antes de olhar de qualquer coisa, o que esse cara quis passar para a gente? O que ele quis me informar? O que ele quis fazer? Depois de fazer isso, aí sim você vai lá, a gente vai lá e agora a gente olha a ficha da obra de arte. Adelante. Artista e a obra. Essa aí foi uma contribuição do Carlão. O Carlão que me pediu para falar sobre isso. Procure conhecer o artista e sua biografia. Então, quando a gente vai numa exposição, é bom a gente saber quem é o artista que está expondo, o que ele fez na vida, mais ou menos para a gente começar a se orientar. Quem foram os mestres deles, que influência tiveram as suas obras, por que ele fez a obra? É importante saber por que o cara fez aquela obra. Ele fez por encomenda, porque muitas vezes por encomenda você não parte de uma inspiração pura e simples. Você já sabe o que você tem que fazer. Ou foi uma imitação de outro artista? Nós já vimos hoje que tinha cara que imitava os outros, fazia a seu modo, mas era uma imitação. Ou ele fazia a obra por motivação pessoal, ou era continuidade de um estilo que deu certo. Bom, então aí nós temos o Caravaggio, que certamente era uma característica, o chiaroscuro, né? E o Botero, que nós vamos falar sobre o Botero, repara, ele fez de um jeito, ele pinta de um jeito, que a gente bate o olho e já sabe que é o Botero. Uma coisa que deu certo, ele repete, claro, ele não repete igual, mas repete com motivos parecidos. A gente só de bater o olho a gente já conhece. Então foi uma coisa que deu certo, ele repete, tá? Vamos lá.
Bom, aí, diante de uma obra de arte, a gente olha a análise técnica, né? Análise histórica e apreciação emotiva. Então, são as duas, o como ele fez, né? Qual a história desse negócio e qual a emoção que a gente sente. Repara que eu acho esse quadro do Van Gogh um negócio lindo, esses lírios. Repara a frente. Eles estão em 3 camadas. Estão os lírios que estão bem na frente da gente, com a parte da base deles, e as flores do fundo, que já não sei se são lírios, são outras flores. Mas a cor é bonita, é um quadro maravilhoso, né? Vai lá, Wagner. Uma coisa que eu li que era interessante a gente fazer quando a gente vai ver pela primeira vez uma obra de arte é fazer os 5W1H. Achei legal, esse 5W1H. Quem fez a obra? Então a gente tem que saber quem fez aquela obra de arte. O que ele pintou? O que ele quis pintar? Onde ele estava? O que o motivou? Ele tem alguma cultura para fazer aquilo? Alguma cultura, que eu digo, algum nascimento? Nasceu na França, na Jordânia, enfim. Quando ele fez? Evidentemente, uma obra de arte do Paleolítico é bem diferente de uma obra de arte atual, né? Contemporânea. Então, é importante saber o when. Why? Por que ele pintou aquilo? Aquilo que eu disse, foi motivação dele? Foi alguma coisa que ele fez porque deu certo? Foi alguém que encomendou? E how? Como ele fez? Então, de que jeito ele fez? Usou tinta, usou guache, usou mármore, madeira, enfim, how? Então, essas 6 questões são importantes. O 5W1H é muito usado para começar a ler uma obra de arte. Adelante. Olha, gente, eu vou falar para vocês, quem mora em São Paulo tem que ir no MASP e tem que olhar esse quadro. Para mim, meu gosto, eu não sou ninguém para falar, mas é o quadro mais lindo que existe no MASP, é esse quadro do Van Gogh. É muito bonito, chama-se O Banco de Pedra. Pô, é tão perto, é só dar um pulinho aí na Paulista e dar uma olhada. Olha, eu me emocionei, todas as vezes que eu vou no MASP, eu vejo esse quadro e me emociono. Então, como começar a ler uma obra de arte? Se ler, evidentemente, entre aspas. O que vejo e o que entrevejo? O que o artista viu? Essa é uma análise um pouco mais demorada, que requer um pouco de imaginação. Na ficha técnica desse quadro está Vicente Van Gogh, ele fez em 1890, um pouquinho antes de morrer, Banco de Pedra, técnica de óleo sobre tela, das dimensões, e está no MASP. Eu acho interessante, gente, uma das coisas que eu acho é a gente se sentir dentro da obra, como se você estivesse nesse jardim, perto desse banco. Olha aí, ó, uma visão do jardim do asilo onde eu estou. Sobre as árvores, bancos vazios de pedra. O céu está amarelo e uma poça após a chuva. Um raio de sol exalta o ocre escuro, pequenas figuras escuras aqui e ali entre... Aí eu não consigo ler porque está apagado. Mas isso daí é uma carta que o Van Gogh pintou esse quadro. Quando ele pinta o quadro, ele mandava os quadros para o irmão dele, o Theo, é o nome do irmão dele. Ele mandava os quadros para o Theo e mandava dizendo o que ele tinha visto em cada obra. Então, aí é engraçado que nessa obra a gente pode saber o que a gente sente e o que o artista sentiu quando ele fez esse quadro. É muito bonito. Realmente, a gente sabe, através dessa carta do Van Gogh, o que ele sentiu, o que ele viu quando ele fez esse quadro. E aí ele mandou para o irmão dele lá, o Theo. Adelante. Quanto vale essa obra de arte? 450 milhões e 300 mil dólares. Foi o quadro, foi vendido há 3 anos atrás, nos Estados Unidos, em Nova York, foi feito um leilão, e esse quadro chegou a 450 milhões e 300 mil dólares. Esse quadro chama-se Salvator Mundi, o Salvador do Mundo. Esse quadro é de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Leonardo da Vinci.
Então, uma análise técnica, a gente observa a composição, o desenho, as cores, os símbolos. Repara que bacana esse símbolo da esfera celeste. É muito bacana o jeito que ele fez. Ele está segurando a esfera celeste na mão. Olha o símbolo, o Deus abençoando, o Jesus abençoando o mundo com os 3 dedos. Lembra? Vale? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os dedos mostram o Xi, que é do Cristo. Todos esses símbolos estão nesse quadro aí. Então a gente tem que olhar se há contorno, o formato do corpo, de onde vem a luz, o fundo da tela e quais são o que mais se destaca, etc. Esse quadro é interessante, né? Há 3 anos atrás, 450 milhões de dólares. Vai lá. Bom, esse quadro é outro quadro que eu adoro. Eu vou fazer um trabalho sobre o Giotto e vou dar destaque na análise desse quadro. Análise histórica. Por que esse tema? Bom, porque, cá entre nós, o Caravaggio fez esse tema porque, lembra da Contra-Reforma, que o pessoal começou a incentivar muito a religião? Então, era um quadro da Contra-Reforma. Porque esse estilo, Olha, um minuto só. Claro escuro. Um minuto só, Roberto. 21 horas e 21 minutos do dia 21 no ano 21, tá? É exatamente agora. Então, cheers para todo mundo. E isso vai se repetir 12 vezes esse ano. Ótimo. Ótimo. Bom, já tomei meu vinho aqui, hein? Para comemorar. Você não falou para tomar vinho? Sim. Então, já estou obedecendo. Bom, então a gente vê por que o pintor escolheu o tema, por que esse estilo, que efeito ele pretende produzir no público, ele se insere em qual corrente? Rompe com alguma corrente artística da época? Então, isso tudo a gente, quando olha num quadro, não especificamente só nesse quadro, em qualquer quadro, a gente tem que ter isso em mente, né? Esse quadro chama-se O Chamamento de São Mateus. Foi quando Jesus chegou lá para São Mateus, que era um dos evangelistas, né? E ele era coletor de impostos. Ele chegou para o coletor de impostos e falou: bom, vem comigo que você vai ser meu companheiro, vai ser meu apóstolo, né? Então, essa foi uma obra do Caravaggio. Mas é muito bonito esse quadro. Bom, a gente já está acabando, viu, Wagner? 21, 21 e 21, eu vou mais um pouquinho. Só para a gente terminar, é a análise emotiva. Eu falei para vocês que eu tinha colocado uma análise da obra do Edvard Munch. Olhando, vocês olhem para o quadro. O que essa obra transmite para você? O que ela transmite? Olhando fixamente para o quadro, entendendo o quadro. O que te chama mais a atenção? Você gosta do estilo do artista? Você acha que o artista pintou legal? Qual o tema que ele está fazendo? Vocês conseguem se responder essas perguntas? Não, eu pergunto para vocês porque eu não conseguia, hein? Por favor. O tema te remete a alguma coisa, ou seja, te manda para algum lugar? Você, olhando para isso, você lembra de outra coisa? Outra vez eu coloquei aí, imagine-se no local. Imagina que você está de frente para esse personagem, lá dentro do quadro. Esse quadro, ele teve 105 versões. É do Edvard Munch. Ele fez em 1893. Ele usou tinta a óleo, têmpera e giz sobre cartão. Cá entre nós, não sei o que é têmpera. Eu, como engenheiro mecânico, eu sei que têmpera é o endurecimento do aço, mas em termos de pintura, não sei. Dá as medidas e está na Galeria Nacional de Oslo. Agora, uma pergunta. O artista conseguiu traduzir os sentimentos de angústia e solidão presentes nessa obra? Olha a prova. Ele conseguiu transmitir a angústia e a solidão através dessa pintura, desse quadro? Então, vamos fazer uma análise emotiva dessa obra. Vamos para frente, vai. Bom, está aí a obra. O grito mostra uma figura, ela é homem ou mulher? Que olha aterrorizada para o espectador, para quem está olhando aqui para o quadro. Então, é alguém, eu não sei se é homem ou se é mulher, que está aterrorizado. O cenário
eu coloquei o número 1 aí, é uma ponte e há duas pessoas que caminham sem notar o desespero da personagem principal. Tem dois caras ali atrás andando tranquilamente, e o personagem da frente está apavorado, está assustadíssimo com alguma coisa. O personagem é exibido em traços sinuosos, sempre olhando a figura. O personagem é exibido em traços sinuosos e sombrios. Não possui feições masculinas nem femininas, podendo representar qualquer ser humano. Então, ele fez de propósito, esse é um ser humano. A figura quase se funde à paisagem, integrando-se à natureza, ao passo que se distancia dos vultos que aparecem no fundo. Então, ele está andando e está se afastando daqueles dois personagens lá atrás. Então, o número 1 aí é a ponte. Esse elemento pode simbolizar tanto aí do lado direito como embaixo aqui é a ponte, né? Eu destaquei a tal da ponte. Esse elemento pode simbolizar uma metáfora sobre a travessia de um momento particularmente difícil. As duas personagens ao fundo formam um ponto de fuga para o olhar do espectador. Para o nosso olhar é um ponto de fuga, a gente olha e vai lá embaixo. E há o destaque do rosto do ser que grita. Ele chama o grito. Né? Vai lá. Agora, o número 2. O número 2 são os personagens. Está aqui embaixo o número 2 em destaque. Os personagens são representados em formas longilíneas, com traços retos, assim como a ponte, o que faz um contraponto com o personagem principal, formado por traços sinuosos. Lembra aquele rosto meio em forma de 8? É possível notar a indiferença e o contraste presente na humanidade, como se as pessoas pertencessem a um outro universo. Ou seja, estão um pouco se lixando com o que está acontecendo com o outro, cada um que cuide de si. É isso que me parece que o autor quis representar aí. Vai lá, Wagner. Três, o céu vermelho. A escolha da tonalidade vermelha para retratar o céu sugere angústia e reforça o sentimento de ameaça que o personagem principal sente. Interessante, né? Que o vermelho às vezes é um sinal de vida, mas aí não parece, né? Ele sugere mais angústia, mais um fim de mundo, né? 4. O povoado. O local onde se desenvolve a cena é próximo de um povoado. Está meio embaçado aí, mas ele quis fazer um povoado, pelo menos é o que parece. Olhando com atenção, percebemos inclusive os contornos de uma igreja. Entretanto, tudo parece muito distante e sombrio. Né? E, finalmente, 5 é a figura com a máscara. Essa personagem foi expressa sem rosto, detalhado, apenas sugerindo uma face, eu não estou conseguindo ler, mas é uma face de terror. Ele realmente está se afastando de alguma coisa que está assustando. Né? Então, realmente, eu achei bem expressivo. Quando eu olhei, as primeiras vezes que eu olhei esse quadro, O Grito, entendia, me parecia um negócio meio mal, na minha ignorância, né, que é grande, parecia meio um negócio mal feito. À medida que você vai fazendo uma análise dos componentes, do conjunto, você vê que realmente o camarada foi um artista, o tal do Munch foi um artista. É isso aí. Vamos mais um aí, Wagner, só para... Bom, então, eu comecei falando moral da história, eu acabei com uma moral da história que é minha, não sei se isso é válido, viu, pessoal? Mas para mim é válido. Moral da história, para apreciar a arte é preciso muita atenção. Então a gente precisa realmente... Eu não era atento quando eu olhava as coisas, eu não digo que eu sou, mas serei mais atento, prestarei mais atenção. Então, para apreciar a arte é preciso muita atenção, bastante imaginação, a gente tem também que ter imaginação, e um pouco de cultura. Não sei, aí aqui não está aparecendo, mas a gente tem que ter um pouco de cultura, a gente precisa saber mais ou menos alguma coisa, não pode ser absolutamente cru, não precisa ser nenhum gênio, nenhum, né, conhecedor profundo das coisas, mas tem que ter algum conhecimento. E eu coloquei aí uma fotografia do tal do Thomas Farkas, que é o gradil do viaduto Santa Efigênia. Quem mora em São Paulo talvez já tenha passado por aqui, é uma coisa maravilhosa. Olha o gradil do viaduto e repare na sombra que ele faz na calçada do viaduto. Essa sombra ela se movimenta à medida que o sol se movimenta. É uma verdadeira obra de arte. Eu achei que essa
Esse gradil é uma obra de arte. Os efeitos que ele faz são os efeitos dinâmicos, realmente de uma obra de arte. E, finalmente, o último, para não demorar muito mais. Vai lá, Wagner. Bom, então eu mostrei quais são as principais, procurei mostrar, não sei se mostrei, pelo menos para mim, quais são as principais características da arte que nós vimos até agora. Só que eu acho que a arte moderna e a arte contemporânea, as obras de arte moderna e contemporânea devem ter outros parâmetros para serem avaliadas. Não dá para usar os mesmos parâmetros que nós usamos nesse PowerPoint, todos eles, pelo menos, não dá para usá-los quando a gente for analisar uma obra, porque eu estou estudando um pouco de arte moderna e arte contemporânea. Estudando não, estou lendo um pouco de arte moderna e arte contemporânea. Como eu sou um ignorante, eu gosto de ler para ser um pouquinho menos ignorante. Eu reparei que muitos dos valores que a gente usa, muitos dos conceitos que a gente usa para avaliar uma obra de arte até o começo de 1900, eles já começam a ser um pouco diferentes para de 1900 é mais ou menos uma data hipotética, né? Assim, mais ou menos. De 1900 para cá, a gente tem que usar outros valores, os valores que nós já usamos, que nós vimos hoje, mas outros valores também têm que ser acrescentados. E só para chatear o meu amigo Ari, eu faço uma pergunta que eu não sei a resposta. Para ser artista, é necessário ter talento? Isso aí precisaria... Eu não tenho a resposta. Porque repara o que fez o Da Vinci e o que fez não sei quem. Eu consigo... O que o não sei quem fez, eu acho que eu faria alguma coisa assim. Agora, eu não teria o talento para fazer o Salvador do Mundo. É isso aí. Obrigado, gente. Muito bom. Muito obrigado. Muito desculpe legal. A demora. Quem demorou mesmo foi o Wagner, que me boicotou no começo. Mas paciência, ele gosta de me sacanear. Obrigado. Ô, Carlos. Muito bom. Foi ótima. Tá bom. Excelente. Não, essa aí foi só um apanhado. Foi um apanhado pessoal meu, viu? De verdade. Eu não conheço nada de arte. Não conheço nada. Então, uma coisa que eu estudei, então tentei fazer um resuminho. Mas, para de vez em quando, eu prometo que antes de ir para um museu ou ir para uma galeria, vou dar uma olhadinha só para não esquecer de alguns princípios que a gente deve observar, que eu devo observar, tá bom? Obrigado aí pela paciência que vocês tiveram. Aula, obrigada. Muito boa aula. Roberto, Bom. Legal. Roberto, Perfeito, grande perfeito. pesquisa, Parabéns, hein? Roberto. Parabéns. Obrigado. Pesquisa de fôlego, hein? Pesquisa de fôlego. Muito bom. Só dois comentários. Parabéns, Roberto. Obrigado. Dois Obrigado. comentários. Dois comentários sobre Rafael. Aquela cena do casamento do José com Maria, na verdade, é uma cerimônia judaica. E Eles eram judeus, né? o sacerdote do meio é um rabino. Agora, é interessante porque ele representa um bastão sendo quebrado, quando no ritual judaico é um copo que é pisado, do qual os dois beberam. Ou seja, a simbologia, evidentemente, vem da tradição judaica, hebraica na época, né? Não havia judeus na época, eram todos hebreus. Bom, de qualquer maneira, eu acho interessante a interpretação do Velho Testamento à luz dos códigos que a Igreja, na verdade, adotou. A Maria é sempre representada de azul. Isso é claramente coisa que os papas determinaram, porque tanto o Leonardo, como o Rafael, como o Michelangelo vão, nas suas obras pictóricas, representar a Maria de azul, com a Madonna e o filho, né? Sempre azul. Os bizantinos já faziam isso, lembra? Os bizantinos também. Pois é. Então, isso é um código. Na verdade, não consta no Velho Testamento que Maria vestia-se de azul. Mas, de qualquer maneira, eu acho o seguinte, é interessante a reinterpretação que diversos artistas dão à cena, por exemplo, da Última Ceia. Eu não acho que seja estilo. Eu acho que o artista, na verdade, vive a sua cultura. E na cultura holandesa, a Última Ceia é numa casa holandesa, que é diferente da casa representada nas pinturas do Leonardo, evidentemente. Bom, de qualquer forma, eu acho que essa interpretação, inclusive dos pintores, traz esses personagens bíblicos aos tempos da vida deles. Ou seja, o Jesus e a Maria estão representados numa casa da Idade Média, evidentemente fora da época. Mas essas licenças poéticas eram permitidas, porque, na verdade, o público que eles buscavam era
do tempo deles, e não dos tempos bíblicos, que eles não sabiam nem como era a casa em que o Jesus, Maria e José viviam. Mas, de qualquer maneira, é muito curioso isso tudo, porque para alguém que cresceu na cultura judaica, você vê o Michelangelo representar o Davi nu e não circuncisado. Ou seja, isso é uma impossibilidade. Ou seja, ele não sabia que os judeus eram circuncisados. Inclusive, Davi era. Então, naquela gigantesca, maravilhosa estátua, está lá o membro do Davi que não é judeu. Olha, você foi olhar naquilo que te interessa, hein, cara? Eu nem tinha percebido isso, hein? Eu nem olhei. Eu nem olhei nisso daí. Agora, eu queria só, viu, Efim, só pegando um gancho teu que eu achei muito interessante. É engraçado como essa questão da interpretação. Sim. Você disse, e a gente já tinha comentado aqui numa outra reunião anterior, sim, que realmente eu acho a cerimônia dos casamentos judeus muito bonita. Realmente eu acho bonita. Eu assisti poucas, mas as que eu assisti achei muito bonita. Agora, você deu uma interpretação que, engraçado, cada pessoa interpreta. Cada pessoa, eu pelo menos interpretei diferente. Você falou da quebra do bastão, que sim, tem aquele personagem quebrando o bastão, quando, na realidade, é a quebra de um copo. Eu já achei que não. A minha interpretação era que realmente o cara era um eventual possível candidato a namorado da Maria, que ele ficou louco, porque ela preferiu o José em vez de preferir. Ele pegou o bastão dele e quebrou no joelho. Essa é a minha interpretação. Porque quem deveria quebrar o bastão, se fosse o noivo, era o José, não aquele cara. Verdade. Não, mas aí tudo é interpretação. No rito não consta quebrar nada, mas existe a pergunta se alguém é contra esse casamento. E aí, se na congregação existir alguém que tenha algo a dizer, é o momento de se levantar e dizer alguma coisa. Olha, ela não pode casar, ou ele não pode casar, porque ele ainda está casado com uma outra mulher em tal e tal aldeia, e essa coisa toda. Bom, de qualquer maneira, esse é um rito praticado, eu acho que também no catolicismo, né? No cristianismo. A pergunta se esse casamento pode ser sacramentado ou não. Então, era isso. Bom, mas de qualquer forma, Roberto, está de parabéns. Muito obrigado. Você é o nosso guru, viu, meu amigo? Aquilo que você falou está falado. Manda aqui na gente. A próxima semana é tua, hein, cara? A próxima semana, enfim. Estamos aguardando aí. Lapidar um pouco o texto. É difícil, o texto é difícil. Tá certo. Mas, olha, é como na pintura, é difícil definir certas coisas. Quem que poderia definir o que é uma pintura, né? Na verdade, né? Ainda mais hoje, com a expressão contemporânea e tudo mais. Mas você colocou bem. Legal. Valeu. Obrigado. Valeu. Roberto, parabéns pelo teu grande esforço de reunir todas essas informações. Agora, eu queria lembrar o seguinte, por exemplo, categorias como você estava citando aí, tema, estilo, gênero, se é bem feito, se é mal feito, a questão do belo, né? Da beleza, a questão do talento. Tudo isso, cada categoria dessas tem uma história, né? Elas têm uma data também. Então, realmente, exatamente. você pode utilizar a arte moderna e contemporânea com categorias antigas, né? E você fala, quando fala de arte moderna e contemporânea, você inclui figuras deformadas. Eu quero te lembrar que esse tipo de apreensão da obra de arte foi usada na época nazista, né, da Alemanha, para fazer aquele salão de arte degenerada, que é exatamente comparar as figuras deformadas com os doentes, né, os mentais, etc. Então, é um pouco questionável, né, usar esse tipo de categoria. Claro. Não, olha, eu peguei essas categorias do nosso livro, viu? Eu realmente, não vou ser franco, não gostei muito do que a moça colocou no livro. Tanto que eu comecei um pouco e depois eu acabei desviando, porque não sei se é que eu não entendia ou não concordava. Então, eu comecei com ela e depois eu meio que abandonei. Agora, realmente, Miriam, eu gostaria muito, até outro dia, através do WhatsApp, eu pedi, eu gostaria muito, você entre nós, talvez seja a que mais conheça de arte moderna e arte contemporânea. Se você fizesse um trabalho, seria um negócio muito bacana. É um negócio que eu não entendo nada, mas tenho curiosidade. Bom, ela vai falar sobre abstracionismo, né?
Mas, na verdade, eu não estou com muito tempo e eu já estou comprometida com esse abstracionismo, né, que eu tenho que preparar, nem comecei ainda. Sim, mas você pode fazer mais que um. Mas vamos botar a agenda aí. Vamos já fazer a programação. O Wagner já inscreve lá. Já vou escrever. Tem que tomar cuidado, senão o Wagner me inclui lá. Então, eu só queria lembrar também o seguinte, que a história da arte, a crítica de arte e a estética, né, só foram criadas no século XVIII. Não é? Então, isso que eu quero enfatizar, entendeu? Essas coisas não são eternas, né? Essas categorias, não. Conceitos, essas maneiras de ver, tudo isso tem uma história, né? Uhum. E a gente, para entender a arte, a gente tem que pensar nessas categorias. Por isso que eu, naquela apresentação que eu fiz, que eram provocações, eu fiz questão de lembrar que a gente tem que pensar também em termos da história da filosofia, né? Como que isso vai se construindo, todo o pensamento científico e não científico ao longo do tempo, entendeu? Legal. Valeu. Então tá. Boa noite, Parabéns. pessoal. Tchau, boa noite, um abraço, obrigado. Terça-feira, às 8 horas Terça-feira. da noite. Tá certo. Tá bom. Terça-feira. Obrigado, parabéns, Roberto. Parabéns. Obrigado. Valeu. Parabéns. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Boa noite. Bom, então é o seguinte, então, como eu estava começando a falar antes, esse moral da história é como quando a gente conta uma história e acaba, então a gente tem que ter uma moral da história. Então, esse título é uma alusão ao final do livro que nós vimos o ano passado, tá certo? Vamos ver se a gente aprendeu alguma coisa, se viu alguma coisa, enfim, não o resumo do livro, mas eu sou franco para vocês, eu não entendia nada de arte, nada, absolutamente nada. Deu para anotar. Era mal. Então, eu dei uma lida, aproveitei que a gente está junto, eu aproveitei para dar uma lida, apresentar alguma coisa, enfim, mas até para aprender, além do convívio com vocês, né? Então, já que nós fizemos o encerramento do livro do ano passado, né, a moral da história. Se bem que essa parte que eu vou falar hoje está no começo do livro. Quer dizer, eu olhei mais ou menos o que estava no começo do livro, segui um pouco, depois eu na me realidade, cansei. Roberto, deixa eu só explicar. Nós temos uma versão daquele livro que nós estamos acompanhando, ou acompanhamos em espanhol, tem uma versão em português. E na parte inicial do livro tem uma série de assuntos que o Roberto está abordando, de certa maneira. Isso, exatamente. A versão que eu tenho é uma versão em português. Tem essa introdução que o Roberto está... Isso. Mas se bem que ela é uma introdução chata para chuchu, os 2, 3, 4 primeiros slides eu segui o livro. Depois eu abandonei, eu vi mais ou menos qual era a ideia da autora, e aí eu peguei a rédea no meu dente e fui para frente do jeito que eu achava que eu devia ir, tá certo? Bom, então, moral. Essa aí é a moral da história, é o fechamento daquilo que nós vimos o ano passado. Devia ter sido a primeira conversa que nós tivéssemos tido no ano passado, mas vai ser a última, vai ser a primeira desse ano, tá? Vai lá. Vou indo. Então, esse primeiro slide é arte, definições e indefinições. Aquilo que eu falei para vocês. Desde daquela primeira vez que eu participei, eu acho que era a segunda, terceira vez que a turma se reunia, o Ari veio com essa história, o que é arte, ele começou a infernizar todo mundo, e alguém falava que era arte, ele provava que não era, outro dizia que era, enfim, uma confusão danada. Então, eu achei que, ao final do livro, a gente deveria ter pelo menos alguma ideia do que é ou não é arte. Eu andei vendo algumas definições e disse que hoje eu vou, mais do que ir no gogó, como diz o Carlão gosta de ir no gogó, eu também gosto de ir no gogó, não sou de ler muito, mas hoje, pela característica do que a gente vai apresentar, eu vou ler um pouquinho mais. Arte é a habilidade necessária à produção de um objeto
ou para o exercício de uma atividade. Por exemplo, ferreiro, sapateiro, poeta, pintor, escultor. Na Idade Média, o pessoal falava arte, tanto que a turma era dividida em artes e ofícios, né? Foi no fim da Idade Média, começo do Renascimento. Com o tempo, a arte para fazer objetos úteis chamou-se ofício. O ofício bem feito e com criatividade individual denominou-se artesanato. E, finalmente, artesanato muito bem feito seria uma obra de arte. Então, fala o que é arte, mas, não define, na minha opinião, não define exatamente o que é uma arte. Por séculos, a arte passou a definir as obras que buscavam o belo. Depois, percebeu-se que o belo, ou não, pode ser diferente para cada pessoa, ou para os diferentes povos e culturas. Por exemplo, para minha mulher, eu sou belo. Para muitas outras, eu não sou. Fazer o quê? Eu sou para quem interessa. O conceito de arte é também uma função do tempo. Uma outra definição é que a arte é uma forma de comunicação. Puxa vida, mas pessoalmente, eu acho essa e outras definições muito vagas, quer dizer, que não definem exatamente. Eu também não sei exatamente como definir, né? Mas outra coisa, arte é qualquer coisa que nos cause emoção. Às vezes, há coisas que não são tão boas e nos causam emoção. Que mais? Eu realmente não saberia o que mais dizer sobre arte. Vamos lá, Wagner. Olha aqui, arte, obra de arte. Aqui a gente vê, eu coloquei duas figuras. Uma é a Pietà, do Michelangelo, que está lá em São Pedro, em Roma. É uma escultura, quem já viu pessoalmente sabe, é uma maravilha, né? O outro lado é uma arte popular eslava. Repare, as duas estátuas têm o mesmo tema. É Maria com o filho morto em seus braços. Dá uma olhada na estátua do Michelangelo e na outra. É Maria com o filho morto nos braços. Ambas as obras procuram comover pelos sentimentos de piedade. Claro, há uma mãe com um filho morto no seu colo, né? Mas somente a obra de Michelangelo alcança o nível de obra de arte. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a grande maioria, a maioria absoluta, aquela mais jovem que ele. A obra da Pietà do Michelangelo do que a outra. Mas a ideia de fazer era exatamente a mesma. Os dois artistas tiveram a mesma ideia para fazer a representação da Maria com o filho nos seus braços. Vai lá, Wagner. Por que a gente deve entender uma obra de arte? Bom, as imagens, como forma de comunicação, foram anteriores à escrita. Claro, né? Muitos povos que não tinham escrita faziam arte. Exatamente, era uma maneira de se comunicar. Era uma comunicação através da arte. Agora, para ter uma comunicação, a gente tem que entender a linguagem das imagens. Ela é rica, porém é necessário conhecê-la, conhecer a linguagem da arte. Caso contrário, a gente não tem uma comunicação, a gente não entende. Eu coloquei aí alguns exemplos. Primeiro, é uma pedra da época do Paleolítico, da pedra lascada, né? Teve alguém ali que tentou pintar alguma coisa, dá para ver alguns sinais em vermelho. Não sei se apagou ou se a gente não entende o que são esses sinais. Para nós, ela tem valor pela idade, mas como obra de arte não tem valor. Outra coisa embaixo são os hieróglifos, né? Que depois do Champollion, as pessoas, os entendidos, começaram a entender o que estava escrito. Mas os hieróglifos, eles eram colocados para comunicação e também para enfeite. E muitas das obras, templos, túmulos dos antigos egípcios, existem hieróglifos que relatam alguma coisa. Mas o próprio hieróglifo é tão bem feito que passa a ser até uma obra de arte, só artisticamente, só o feitio dele já é uma obra de arte. Agora, quem sabe ler realmente complementa, né? Outra coisa, essa imagem do Antonello di Messina. Messina é uma cidade no sul da Itália, né? Fica entre a Ponta da Bota e a Sicília, é o Estreito de Messina. E o Antonello tinha nascido lá.
E ele pintou essa Virgem da Anunciação. Veja que interessante, existe uma série de símbolos aí. Naquela época, a turma pintava o manto da Virgem de azul. Então, ela está lendo alguma coisa e, de repente, aparece o anjo. Ele quis representar isso. Aparece o anjo que vai avisar que ela vai ser a mãe de Jesus. Ela, meio que assustada, ela recebe a Anunciação. É por isso que chama-se a Virgem da Anunciação. Do outro lado, nós temos o quadro do Eduardo Mancha, que é o Grito. Esse quadro, eu antigamente não entendia absolutamente nada desse quadro, e eu procurei, mais ao final desse PowerPoint de hoje, colocar um tipo de uma análise dessa obra. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas é uma análise que eu fiz também ajudado por algumas leituras que eu fiz, tá certo? Mas O Grito, eu quando conheci pela primeira vez, e depois que eu conheci, quando eu comecei a entender, ou eu acho que comecei a entender o que o autor, o pintor queria transmitir, eu achei realmente uma obra magnífica. Portanto, a comunicação, a gente entender o que a obra de arte significa, o que ela quer dizer, o que o autor quis dizer, eu acho importantíssimo, né? Vamos para a próxima, Wagner. Entendeu o que o pintor queria transmitir. Bom, aqui vai um pouquinho de leitura, gente. Aqui do lado, do lado direito, no alto, está a Última Ceia. É um afresco que foi feito por Leonardo da Vinci em um mosteiro que fica lá em Milão, ficava e fica lá em Milão, e era no refeitório desse mosteiro. E ele pintou a Última Ceia. Eu aí coloco, isso aí eu andei da pesquisa que eu fiz, esse aí, inclusive, é a pesquisa do livro, né, que nós adotamos, os componentes da comunicação. Tem o emissor, que é aquele que decide comunicar alguma coisa. A gente olhando no quadro de baixo, o emissor é o autor, é o Leonardo da Vinci. Ele quis transmitir uma mensagem, que é o conteúdo da comunicação. A mensagem é um episódio da vida de Jesus. O código. Sistemas de sinais da comunicação que deve ser conhecido por quem recebe a mensagem. O receptor eram os monges do convento. Esse aí ficava lá no refeitório. Então, eles que recebiam a comunicação dessa imagem feita pelo Da Vinci, né? Eles, enquanto almoçavam, jantavam, sei lá, tomavam café, eles viam aquela última ceia de Cristo e seus apóstolos, né? Atualmente, isso já virou meio de visitação pública, então agora não são mais os monges do convento os receptores, hoje é o público em geral que vai lá em Milão e vai ver essa obra. O que a gente foi naquela época. O contexto é o meio, o local no qual se realiza a comunicação. No caso, é a Itália, na época das senhorias, cidades e estados, e lá quem mandava na cidade de Milão, naquela época, era a família Sforza. Quem passou por Milão já deve ter visto o castelo chamado Castelo Sforzesco, que era exatamente o castelo dos senhores de Milão daquela época. E, finalmente, a função é o objetivo da imagem. A função era educar as pessoas na fé e na devoção. Sinteticamente, a obra de arte é assim: tem um emissor e tem um receptor. Entre os dois existe o canal, que é a obra de arte, e a mensagem que o autor do quadro, no caso, do afresco, no caso, quis transmitir. Então, é um negócio bastante simples. E todas essas palavras, só porque constava lá, eu comecei a achar que estava ficando bastante chato esse negócio de falar coisa meio que óbvias, né? Vai lá, Wagner. Ainda no tema aí da Última Ceia, vamos ver o estilo do artista. Olha, nós temos duas representações, 2 quadros. É o mesmo tema, a mesma mensagem e na mesma época. Praticamente foram feitos simultaneamente. Só que os artistas são diferentes, então cada artista tem o seu estilo. A gente